webinar de hoje pretende então fazer aqui uma breve passagem sobre a memória e falamos aqui um bocadinho de alguns tipos de memória diferentes e também depois como é que a própria memória funciona em traços gerais. Portanto, vamos se calhar começar e não vamos perder mais tempo. À medida que os colegas forem entrando, vão apanhando o nosso webinar. Então, como eu estava a dizer, o objetivo do nosso webinar de hoje é compreender o conceito de memória, também saber ou procurar explicar como é que funciona essa memória e falar um bocadinho sobre alguns tipos de memória diferentes que existem e que estamos habituados, se calhar, a lidar com eles todos os dias, mas não pensamos, se calhar, em alguns pormenores e como é que esses tipos de memória existem, porque é que existem e como é que podem funcionar e tirarmos daí partido. Então, a memória, aquilo que nós normalmente chamamos de memória, é a memória RAM. Não é de todo, ou não é 100% correto, chamarmos memória apenas à memória RAM. No entanto, quando pensamos em memória, normalmente é nessa memória, na memória RAM, na memória principal do nosso computador, que pensamos. E então, a memória RAM, que é uma memória aleatória e é uma memória que necessita de estar alimentada eletricamente para funcionar, é a memória principal do computador. RAM significa Random Access Memory, é a memória de acesso aleatório, o que significa que dentro da matriz que compõe esta memória, ela não precisa de funcionar ordenadamente, mas funciona de forma aleatória, ou seja, consegue saltar de posição em posição de memória, mas sempre aleatoriamente, não precisa de seguir nenhuma ordem específica. Existem memórias que não estão dependentes da corrente elétrica, memórias essas como, por exemplo, discos rígidos, disquetes, drives de DVD-ROM, discos de DVD-ROM, etc. Esses, depois de gravados, já não estão dependentes da eletricidade, da alimentação elétrica, para manterem os seus dados. A memória RAM, quando é desligada da alimentação elétrica, perde os dados, ou seja, é uma memória volátil. O termo correto é volátil. Então, como eu estava a dizer, memória RAM, que é a memória principal do computador, é de acesso aleatório e pode ser lida ou escrita tanto no computador ou noutros dispositivos. É a memória principal do computador, é aqui que são executadas uma das grandes quantidades de informação e são guardados grandes quantidades de informação para depois o processador poder processar, ou seja, a memória não processa dados, apenas guarda dados. E guarda dados, já vamos ver à frente como é que ela faz esse processo, como é que esse processo acontece. Outro tipo de memória, além da memória RAM, é a memória expandida. Esta memória surgiu da necessidade que os computadores, na altura dos 80-286, 80-386, 80-486 e até dos primeiros Pentium, tiveram de expandir a memória que o computador trazia. Essa memória que o computador trazia era pouquinha, digamos assim, e a partir desta geração de computadores, a EMS, que é Expanded Memory Specification, permitiu que a memória pudesse ser expandida para valores maiores e valores que permitem aos nossos sistemas operativos e aos nossos programas
operar de forma mais rápida, mais proficiente, mais capaz. Este EMS, que é ao fim e ao cabo uma especificação, pode ser ativada ou desativada através do software, normalmente através também da BIOS. A memória intermédia, que é uma memória que apenas é mantida de forma temporária, ou seja, só enquanto a transferência de dados é efetuada entre dois endereços de memória principal, é que é mantida esta memória intermédia. Esta memória intermédia funciona nos dispositivos de entrada e saída, nos inputs-outputs, e é temporária, ou seja, sempre que dados são enviados ou são transferidos entre dois endereços da memória principal, para auxiliar esta... Boa noite aos que chegaram mais tarde. Para auxiliar esse processo, existe esta memória intermédia que só funciona enquanto essa transferência está a ser feita. Outro tipo de memória que está presente no nosso computador é a memória virtual. Essa memória virtual também, ao fim e ao cabo, é uma memória que só é utilizada durante o período necessário para a operação se realizar. Por exemplo, tenho um exemplo num computador com 64 MB de memória, que já nenhum computador tem 64 MB de memória, mas propositadamente eu pus esse exemplo, porquê? Porque com 64 MB de memória, através da memória virtual, nós conseguimos expandir essa memória para diversos gigas de memória. Ou seja, todos os programas, todos os dados, todas as operações que não cabem nessa memória existente são guardados em ficheiros de paginação. Esses ficheiros de paginação não são mais do que ficheiros que ficam escondidos no disco rígido, são ficheiros temporários, são aquilo que nós normalmente, por exemplo, chamamos dos temporários e limpamos os temporários do nosso disco rígido. Muitos deles são estes ficheiros de paginação que, depois de serem utilizados e de deixarem de ser necessários... Diga, André, diga. Vamos aguardar que o André escreva ali a dúvida. No entanto, ok. Qual é o problema de retirar a paginação? Não há nenhum problema específico. Perdemos é mais capacidade de armazenamento, porque se tivermos, vai influenciar na capacidade que temos de trabalhar, por exemplo, arquivos muito grandes. Porque se tivermos arquivos muito grandes, e se nós tivermos os ficheiros de paginação ativos, podem ativar, como veem aqui assim neste print screen, que aqui está, os ficheiros de paginação podem ser ativos e podemos ter 100 ficheiros de paginação, ou seja, não existirem ficheiros de paginação, os tamanhos de ficheiros de paginação geridos pelo sistema, que é aquilo que se recomenda, mas também posso especificar um tamanho personalizado, ou seja, eu posso dizer qual é o tamanho que eu quero para os meus ficheiros de paginação. E neste caso, serei eu a definir aqui nas opções de desempenho. Esta maneira de definir a memória virtual está disponível nas opções de desempenho do nosso computador, está bem? Não tem nada de extraordinário, basta procurarem as opções de desempenho no vosso computador e depois podem fazer a gestão nas avançadas, nas definições avançadas, para a vossa memória virtual. Convém que escolham depois um sítio, neste caso aqui a drive que está escolhida para os ficheiros de paginação foi a drive F
que é uma drive apenas de dados, e depois podem gerir esse tamanho, podem deixar que o sistema também faça essa gestão, que é o que eu recomendo, mas estes ficheiros de paginação permitem, como eu estava a dizer, e para responder ao André, permitem trabalhar com ficheiros muito grandes, por exemplo, que a memória não tenha capacidade de armazenar de uma só vez. Isto vai influenciar, também respondendo à pergunta do André, vai influenciar, obviamente, o rendimento do tratamento desses ficheiros. Está esclarecido, André? Sim, senhor. Não precisa de agradecer. Perdão. Depois, outro tipo de memória, que também é uma das memórias fundamentais num computador, é a memória ROM. A memória ROM é uma memória apenas de leitura, é uma memória que está embutida, que está contida num circuito semicondutor, e os programas são instalados de forma permanente nesse semicondutor na fábrica, portanto, através de um processo de fabrico. Esses dados ou instruções que a ROM traz, normalmente só podem ser lidos, não podem ser modificados. Existem alguns tipos de ROM que podem ser reprogramadas, quer eletronicamente, quer através de feixes de luz, normalmente luz ultravioleta. Mas o procedimento normal é que a memória ROM... Alguém que tem o micro ligado, é porque eu não estou com o vosso som ligado, mas posso desligar. Ainda está eco? Ainda está eco ou não? Ok, então já, pronto, era o nosso amigo Lacha que tinha o micro um bocadinho alto. Tudo bem, já está resolvido. Então, a memória ROM, por norma, não é reprogramável. Depois temos uma das confusões que os formandos fazem entre CMOS e BIOS. O CMOS é um chip. É um chip que continua, então vamos ver, será o Horácio? Estou a ouvir, ele é que não me ouve a mim. Eu agora desliguei o som a todos vós. Agora ninguém tem som, está bem? Vão-me só ouvir. Se quiserem falar comigo, falem no teclado, está bem? Muito obrigado. Então, como eu estava a dizer, uma das confusões que a maior parte dos formandos fazem é entre CMOS e BIOS. Sendo que o CMOS é um semicondutor, um chip constituído por um semicondutor que consome muito pouca energia, e daí nós conseguirmos alimentar esse chip com uma pilha, que normalmente chamamos a pilha da BIOS, mas que não é correto esse termo, e essa pilha alimenta um CMOS anos e anos e anos a fio. Porquê? Porque ele consome tão pouca energia que conseguimos fazer essa alimentação. Normalmente, os parâmetros de hardware, ou seja, as configurações de hardware, são guardadas neste chip, e este chip é conhecido também como RAM de configuração. Uma das coisas que normalmente é guardada no chip do CMOS são os programas da BIOS. E daí a confusão que existe entre CMOS e BIOS, porque o CMOS é um chip físico e a BIOS é um conjunto de programas que controla as entradas básicas e as saídas básicas, ou seja, como o próprio nome indica, Basic Input Output System. É um sistema de inputs e outputs, mas que é um conjunto de programas. Portanto, esta é uma das confusões que às vezes os formandos fazem.
Outro tipo de memórias que existem são as memórias apenas de armazenamento, que é o caso dos discos rígidos. Os discos rígidos são memórias de armazenamento e normalmente estão ligados ao computador e são acedidos através do sistema operativo. Todos os discos rígidos servem como armazenamento quer de dados, quer de programas, quer de sistemas operativos. Cada sistema operativo pode ter até 4 partições principais ou então 3 primárias e uma expandida, sendo que cada uma destas partições pode ter uma unidade lógica, ou seja, pode ser identificada por uma letra diferente. C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, etc. Agora, só a título de curiosidade, o disco rígido é C2 pontos, mas antes do C2 pontos ainda existe o A e o B. Porquê é que o disco rígido é o C e não é o A ou o B? Tem a ver com os tempos velhinhos dos computadores antes da existência de discos rígidos, que eu, que já sou um bocadinho dinossauro, ainda apanhei esses tempos. Normalmente a drive A era para uma drive de disquete, a letra letra B era para outra drive de disquetes, sendo que uma das disquetes continha o sistema operativo e a outra das disquetes continha os programas e os ficheiros em que trabalhávamos. Só para terem noção, era lento, mas muito lento mesmo. Depois surgiu essa coisa magnífica que eram os discos rígidos e para definir a drive do disco rígido, ainda brincou com isso, André, sim senhor. Eu tive que trabalhar a sério com elas ainda. Depois, o C2 pontos surgiu então para identificar os discos rígidos. Mais tarde surgiu essa loucura do CD-ROM e então cresceu para D2 pontos. E assim sucessivamente. Normalmente, as letras do fim do abecedário, ou seja, o Z, o X, o Y, utilizam-se para unidades de rede. Para quando nós estamos a trabalhar em rede e queremos mapear um disco de rede, então utilizamos as letras do final do nosso alfabeto. Isto é só uma pequena curiosidade, mas que não fica mal saberem. A Milena pensou que tinha a ver com os comandos. O comando contém a letra C, mas, e há uma linguagem de programação que se chama C, mas a ordem das drives tem a ver com estas questões. É uma curiosidade, às vezes cada coisa tem uma razão sempre, não é, Milena? E neste caso esta é a razão desta ordem. Outro tipo de memória que também só serve para armazenar dados é o CD, ou o Compact Disc, que hoje em dia praticamente só é utilizado para música. Já quase ninguém usa CDs para gravar dados, nem para gravar programas, nem para mais nada. Normalmente utiliza-se apenas o CD como maneira de gravar música e pouco mais. Existem CDs graváveis, regraváveis. Esses regraváveis podem ser formatados e podem ser reescritos sempre que necessário, sendo que ao fim de algumas gravações começam a perder qualidade. Outra tecnologia que também está quase a desaparecer é o DVD. O DVD... Diga, Diego, diga. CD mais ou menos. O CD+, a única questão que tinha era a capacidade de melhorar o som. Hoje em dia, essa diferenciação já quase não é feita, mas quando foram criados os CDs, o CD+, recomendava-se precisamente para gravação de áudio. O CD- recomendava-se para gravação de dados, programas, etc. Essa era a informação que os fornecedores de CDs deixavam para o mercado e davam ao mercado, era que o CD+, era essencialmente para gravar som, para gravar música. Outro tipo de tecnologia, como eu estava a dizer,
é o DVD. O DVD também já está quase a cair em desuso e é muito parecido com um CD-ROM, só que leva muitas vezes, ou 6, 7 vezes a capacidade de um CD-ROM. O DVD surgiu com a necessidade que o mercado teve de criar um dispositivo de maior capacidade de armazenamento para podermos gravar filmes em alta qualidade, em qualidade digital, que ainda hoje temos um mercado de DVD bastante grande, principalmente em nível de filmes, de documentários, concertos, etc. Mas o DVD vai tender a ser como o CD e como o disco de vinil, uma peça para colecionadores. Não vai ser uma peça de massificação, porque essa peça de massificação cada vez mais tende a ser a cloud, tende a ser, por exemplo, na música, aplicações como o Spotify e a loja da Macintosh, por exemplo, da Apple, ou então no vídeo, serviços de streaming também online, como o Netflix, etc. Esse vai ser o futuro. De modo que estes suportes vão passar a ser essencialmente peças para colecionadores. Mas pronto, é essa a evolução das coisas. Então, depois de vermos aqui alguns tipos de memórias e alguns tipos de memórias de armazenamento, vamos aqui um bocadinho mais detalhadamente ver ou tentar perceber como é que funciona a memória RAM. Então, havia no início, entre aspas, deste advento da informática, havia uma memória que era a memória SAM. A memória SAM era uma memória de acesso em série. Ou seja, era como estar numa fila, os dados estavam todos numa fila e iam andando de lugar em lugar até atingir o endereço que pretendiam. Essa era a memória SAM, a memória de acesso em série. A memória RAM surgiu precisamente para evitar que um dado tivesse que passar por todos os endereços até chegar ao endereço pretendido. Então, a memória RAM permite que um dado salte aleatoriamente de um endereço para o outro sem ter que passar por todos os que estão no meio desses dois endereços. A memória SAM é uma memória muito útil para buffers como por exemplo os buffers da impressora, ou seja, quando nós mandamos imprimir documentos, esses documentos vão ser impressos por ordem de entrada e aí a memória SAM é uma memória bastante útil. Se for uma memória RAM, então pode ser lida em qualquer ordem. Sim, é uma memória de armazenamento temporária, tanto uma como a outra, Lacha. Tanto uma como a outra. Os buffers são sempre de armazenamento temporário até as operações serem realizadas com sucesso. Então, como a RAM é muito mais lenta que o computador, para que os tempos de espera, as latências, sejam diminuídas, utilizam-se memórias cache. As memórias cache são memórias que reduzem os tempos de acesso à memória principal, principalmente entre o processador e a memória principal. As caches servem precisamente para tentar apressar a troca de dados entre a memória principal e o processador, e também sobre alguns outros hardwares do computador. O que é que acontece? Normalmente as informações são colocadas nas caches e se o processador não encontra essa informação na caixa, então tem mesmo de ir à RAM. Mas para ir à RAM vai ter de esperar mais ciclos de relógio e então o processo torna-se um bocadinho mais lento do processamento. É claro que isto, quando eu digo um bocadinho mais lento, estamos a falar de frações de segundo. Para nós, se calhar, não notamos,
mas em termos de armazenamento de muitos milhões de dados, depois vão-se notar essas diferenças. Então, importante, L1 é cache, L2 também, L3 também. Entretanto, temos que reter uma coisa. Um chip de memória, qualquer chip de memória, é sempre como um pequeno exército de células sempre iguais. Todas essas células depois são organizadas numa matriz. E a matriz vai ser acedida pelos dados e pelos programas, pelo processador, pelas outras memórias, pelos outros dispositivos do computador, sempre num sistema de grelha, num sistema de matriz, como por exemplo numa batalha naval, em que nós temos uma matriz com colunas e com letras, com colunas que têm letras e com linhas que têm números, e depois na interseção dessas letras e desses números vamos ter, através de um sistema de coordenadas, o sítio onde nos queremos dirigir. Aqui é a mesma coisa. A nossa memória está organizada numa matriz, cada local da matriz é um endereço de memória, exatamente, cada local da matriz é um endereço de memória, e será depois, através desses endereços de memória, que funcionará o acesso à memória. Então, a reter, importante, a memória só armazena dados. Eu já tinha dito isto ainda há bocado, mas é muito importante reterem isto. A memória não processa nada. A memória só armazena dados. Quem vai fazer processamento ligado à memória é o controlador de memória. O controlador de memória normalmente está embutido no chipset. E há processadores, a partir da geração AMD 64 e do Intel i7, que já têm o controlador de memória no próprio processador. Portanto, o controlador de memória faz processamento ligado à memória, mas a memória só armazena dados. Isto é muito importante que retenham, é um fator, às vezes fazemos alguma confusão, mas para desmistificar esta confusão basta pensar processamento. Processamento vem da palavra processador, não vem da palavra memória. Não há memoriamento. Então, se não vem da palavra memória, vem de processador, a memória não processa. Estes processadores também, as motherboards também têm North Bridge, mas esta função do controlador de memória dessas motherboards já é suprimida pelos próprios processadores. Está bem, Fernando? Todos entenderam a dúvida que o Fernando colocou? Sim, senhor. Então vamos prosseguir. É importante, se tiverem alguma dúvida, coloquem, não tenham problemas, está bem? Escrevam o nosso teclado. Milena Rodrigues não sabe o que é o North Bridge, se calhar ainda não chegou lá, Milena, não tem problema, rapidamente. O North Bridge é um chip que faz parte do chipset do computador. Existe o North Bridge e o South Bridge. O North Bridge normalmente é o responsável por intermediar as comunicações entre a memória RAM e o processador. Portanto, é responsável por essa, principalmente. É responsável por outras funcionalidades também, mas a principal função é intermediar as operações entre a memória RAM e o processador. Está bem, Milena? Depois posso-lhe explicar isso, se me colocar essa dúvida no campus ou através do atendimento telefónico, posso-lhe explicar melhor, mas para o efeito do nosso webinar de hoje, esta explicaçãozinha curta é suficiente, está bem? Obrigado pela sua dúvida. Então, seguindo,
A memória, neste caso, como tínhamos visto anteriormente, a memória apenas armazena dados, o controlador de memória é que faz a questão que vê com o processamento, e então, agora, explicando o próprio processo. Sempre que precisa de aceder a um endereço de memória, o controlador de memória tem que gerar dois valores. Esses dois valores, um chama-se RAS e o outro chama-se CAS. Um é o Row Address Strobe e o outro é o Column Address Strobe. Ou seja, se repararem, Row significa linha, Column significa coluna. Então, aquilo que um RAS e um CAS não são, aliás, são, não é mais do que a posição na linha e na coluna que o endereço de memória vai ocupar na matriz do chip da memória. Então, quando esse RAS e esse CAS são gerados, eles são enviados para o processamento e o endereço da memória respectivo referente a essa posição de linha e de coluna é bloqueado e é lido. Portanto, sempre que um RAS e um CAS são enviados, o endereço respectivo é bloqueado e é lido. Os dados que estão nesse endereço são processados depois de acordo com aquilo que for a necessidade que haja para esses dados. Para a comunicação com a memória, o barramento é comum a todos os endereços. Não se esqueçam disso, isso está explicado na vossa unidade, quer das motherboards, quer do processador, quer da memória. Quando falamos de barramentos, vem lá especificado que as comunicações com a memória têm a ver com um barramento que é comum a todos os endereços, está bem? É um pormenor, mas é importante que retenham. Depois há vários tipos de memória. As memórias DIMM, por exemplo, que utilizam 8 chips de 8 bits cada um, prefazendo os 64 bits. Depois existem alguns chips que utilizam 16 chips de 4 bits ou 4 chips de 16 bits, sendo que estes últimos são mais usados em laptops, em computadores portáteis. Normalmente, as memórias utilizam, os chips de memória principais utilizados no mercado hoje em dia, utilizam 8 chips de 8 bits cada um, prefazendo o total, a capacidade, de 64 bits. Depois, o que é que o controlador de memória faz? O controlador de memória, normalmente, o que faz é isto. É enviar sequências com 4, 8 ou 16 pares de RAS e CAS. Cada par contém um RAS, um endereço de linha, e um CAS, um endereço de coluna. São enviados 4, 8 ou 16 de cada vez. Normalmente, depois disto, são recebidos os 64 bits e se o CPU, se o processador, exatamente, faz uma atualização, é isso mesmo, Lars. Se o processador não necessitar dos 64 bits na totalidade, todo o bloco que está a mais é deitado fora, é descartado. Então, não precisa, deita fora. Precisa, mantém, consulta, bloqueia e lê esses dados. RAS, CAS, são enviados. O endereço é bloqueado. Os dados são lidos. Precisa dos 64 bits, utiliza os 64 bits. Não precisa dos 64 bits. Descarta os que não são necessários e utiliza apenas aqueles que são necessários. Alguma dúvida até agora? Sim, senhor, ainda bem. Fico satisfeito. Então estamos a aproximar do final desta apresentação. Importante. Existem memórias, exatamente, Fernando, para 32
ele lê 32 bits e descarta os outros 32. É isso mesmo. Da mesma maneira que para 24 descartará 40 e assim sucessivamente. Basta fazer a diferença entre os 64 e os que forem necessários. Se ele precisar de 10, descarta 54. Portanto, a operação, a lógica é sempre esta. Importante, as memórias dual channel, ou seja, de canal duplo, continuam sempre a usar os 64 bits, só que a diferença é que o controlador de memória, nestas memórias, como ela tem um canal duplo, consegue aceder a dois endereços de cada vez. Ou seja, em apenas um ciclo de relógio, ela consegue aceder a dois endereços em simultâneo. Enquanto que nas memórias que são de single channel, apenas um endereço é cedido de cada vez, na dual channel já são dois endereços acedidos de cada vez. O que é que isto faz? Duplica a velocidade de comunicação com a memória. Isto também vai acelerar em dobro a nossa capacidade de armazenar dados para serem processados. Ok? Diga, Ricardo. O Horácio está-me a colocar uma questão. Portanto, uma board ocupa 4 slots com 1 GB cada uma, mas só reconhece 2,5 GB. Pode ser do sistema operativo. Se o sistema operativo não tiver capacidade para, por exemplo, há sistemas que só reconhecem até 3 GB, sendo, pois, com o Windows XP é esse o caso. O Windows XP não consegue reconhecer mais do que esse valor. Faz parte das próprias limitações do Windows XP. E deve ser o Windows XP 32 bits. Horácio, é isso? Pois, Horácio, é isso mesmo. O Windows XP com 32 bits tem esta limitação de tamanho de RAM. Para conseguir trabalhar e aproveitar os 4 GB, tem que ser o Windows XP 64 bits. Está esclarecido, Horácio? Não aceita o Windows 7? Ricardo, já respondo também à sua dúvida, está bem? Vamos só continuar aqui o raciocínio do Horácio. E dá-lhe alguma mensagem de erro, Horácio? Isso pode ser do próprio TD. Já experimentou fazer uma instalação a partir de uma pen? Então vamos fazer o seguinte, Horácio. Eu vou fazer um documento de apoio que vou enviar depois, vou pôr no vosso campus, com como é que se pode criar uma instalação de raiz a partir da pen, está bem? E depois vai fazer a experiência através da pen e vai-me dizer, vai-me dar o feedback se funcionou ou não, está bem? Pode ser assim? O software será na mesma, a partir da imagem ISO do seu 7, que vai depois criar a pen, mas eu vou explicar isso tudo no documento de apoio. Não, tem um processo próprio. Eu faço isso amanhã e coloco no campus para toda a gente, está bem? Tem que fazer alguns comandos na linha de comandos, tem que formatar de uma forma específica
e depois é que coloca os dados na sua pen para poder arrancar. Isso é uma coisa que é bastante útil e eu assim aproveito e partilho com todos os formandos. Ora, a dúvida do Ricardo. Obrigado, Milena. A dúvida do Ricardo tinha a ver com Dual Channel são dois canais a usar 64 bits cada ou os dois partilharem... Não, é isso mesmo. Dual Channel é a utilizar a totalidade dos 64 bits. Cada canal consegue ir buscar os 64 bits na sua plenitude. Por isso é que conseguem dois endereços de memória em simultâneo. Percebeu, Ricardo? Ricardo, está esclarecido? Processa 128 bits no limite das suas capacidades, sim. Ok. Então, só aqui tomar nota para não me esquecer de fazer o documentozinho do Windows 7 para amanhã. E, para concluir, nós podemos melhorar a performance da memória RAM aumentando sempre o número de bits por ciclo de relógio. Foi isso que foi feito, aumentando os barramentos de 32 para 64 bits. Ou seja, como o barramento conseguiu trabalhar a 64 bits, conseguem-se ter acessos em simultâneo à memória. Neste caso, já se conseguem, por exemplo, dual channel e até triple channel. Já há motherboards com triple channel e que conseguem aceder a 3 endereços de memória em simultâneo. Isto em conjunto com um processador, por exemplo, da geração de um i7 ou de um AMD 64 de última geração, vai proporcionar uma capacidade de processamento e de leitura e de armazenamento de dados fantástica, já ao nível completamente distinto daquilo que nós estamos habituados apenas com o Dual Channel. Diga, André, diga. Um DIMM de 8 GB ou é exatamente idêntico, sendo que poderá haver um bocadinho mais de latência, ou seja, de tempos de espera, usando dois chips, porque são sempre dois acessos em separado ao barramento, enquanto que apenas um acesso ao barramento é tudo feito no mesmo sítio, normalmente será um pouquinho mais rápido. Mas aqui estamos a falar de diferenças de, normalmente na casa dos nanosegundos. E nanosegundos nós não nos conseguimos aperceber, o nosso cérebro não tem capacidade para se aperceber dessas diferenças em termos de tempo. Então pronto, para concluir, o que é que devemos reter? Que os módulos de memória aumentaram o número de ciclos por segundo e diminuíram a latência, que é o tempo de espera. Ou seja, quando nós compramos uma memória, não é só importante ver a velocidade da memória, também é importante ver a sua latência. Porque podemos comprar uma memória, imaginem, uma memória de 1333 MHz, que hoje em dia até já é muito utilizada, mas imaginemos este valor, e podemos ter memórias com a mesma velocidade e uma ser mais rápida do que a outra. Porquê? Porque uma pode ter a latência mais baixa do que a outra. O que é isto da latência mais baixa? É o tempo de espera que essa memória consegue em termos do armazenamento dos dados. Se a latência for mais baixa, a memória será mais rápida, mesmo que tenha a mesma velocidade da outra memória. Portanto, dois aspectos a terem atenção quando compram memória, não é apenas a velocidade, mas também a latência.
Isso normalmente vem especificado na ficha técnica da memória, portanto não é nada de extraordinário. Qualquer vendedor de material informático vos saberá dizer qual é a latência de uma memória sem qualquer problema. O Diego está a escrever, vamos só esperar um bocadinho. Diga, Diego, só favor, não tenha problemas. Alguns switches e alguns routers permitem mudar também a memória RAM, sim. Não são todos, mas alguns permitem. E, efetivamente, alguns permitem e até expandir essa memória. Até expandir essa memória, sim. Alguém tem dúvidas? Diga, Ricardo, diga. Sim, senhor, vou disponibilizar já de seguida. Então, se não há dúvidas, despeço-me, vou só partilhar o fecheiro convosco, está bem? Se aqui no canto inferior do vosso ecrã, no canto inferior esquerdo, vai aparecer aqui e eu vou partilhar convosco. Neste caso até nem é um PDF, é um PowerPoint mesmo. Está aí para vós. E não se esqueçam, basta carregar aqui neste símbolozinho azul para baixarem. Ficam com toda a informação deste webinar. E depois também não se esqueçam, hoje não há teste, não, André, hoje não há teste. Não se esqueçam de baixar o PowerPoint. O Ricardo está a perguntar o que é o teste. Eu às vezes faço um pequeno questionário no final dos webinars. O da manhã, por exemplo, em princípio terá um pequeno questionário. Mas neste webinar não vi essa necessidade. Diga, Milena, diga. Sim, o webinar da manhã, diga. Posso-lhe enviar um convite direto, como fiz hoje ao Lacha, por exemplo. O Lacha também não estava inscrito, mas eu mandei-lhe um convite direto, um convite VIP, digamos assim. Quer que lhe envie? Sim, senhora. Mais alguém precisa do convite para amanhã? Ok, Lacha, um abraço. O Jorge Cunha também quer um convite. Sim, senhora. Tatiana, basta clicar aqui neste símbolozinho azul que eu estou a passar com o meu gato, onde diz baixar. Dá para ver depois, claro, todos os vídeos ficam disponíveis no nosso campus. Não sei se já vos disseram, mas a partir... Ricardo, por favor, classifique só o webinar, está bem? Quando sair, se não se importar. Muito obrigado. Para mim é muito importante ter o vosso feedback, está bem? Aliás, peço a todos, quando saírem, que classifiquem o webinar e deixem a vossa opinião, que para mim é muito importante para eu poder corrigir sempre o meu trabalho. Diga, Stelman, diga.
DDR é uma memória Double Data Rate, ou seja, é uma memória que funciona normalmente em pares. Quando temos uma memória DDR, ela funciona em Double Data. Double Data Rate significa velocidade dupla para dados. Ou seja, uma boa noite, Tatiana, muito obrigado. Ou seja, Double Data Rate funciona em velocidade dupla para os dados que está a processar. O DDR basicamente é isso. Depois posso lhe enviar alguma informação mais sobre isso se desejar, Stelman. Deseja que lhe envie? Ok. Então, se não têm mais dúvidas, uma boa noite a todos.